Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo então disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar num tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso primeiro domingo da Quaresma. Quarta-feira que passou, quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo quaresmal, 40 dias de deserto. Por isso que o primeiro domingo da Quaresma traz Jesus sendo conduzido para o deserto e lá sendo tentado pelo diabo. Deserto é tempo de aridez. Deserto significa escassez, carência, faltas, necessidades, ou seja, tempo e situações de vulnerabilidade, quando estamos enfraquecidos. E são nesses momentos que vêm as tentações. Como vimos no Evangelho, o diabo é oportuno, ele sabe o momento que nós estamos carentes, e são nessas horas que vêm as tentações de acordo com as nossas carências, e é por isso que nós caímos nela. Quando estamos enfraquecidos em algum aspecto, vem a tentação, e a probabilidade de nós cairmos nela é muito grande. Quem está bem, fortalecido, abastecido, repleto da presença do Espírito Santo, repleto da presença de Deus, é resistente às tentações, como foi Jesus no Evangelho. Vimos que depois do batismo no Jordão, Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido para o deserto da missão que ele iria enfrentar, com todos os seus desafios. O deserto que lembra os 40 anos que o povo hebreu atravessou lá, saindo do Egito, até chegar à terra prometida, como fez referência a primeira leitura do livro do Deuteronômio.
E esse deserto no qual está Jesus é para nos lembrar que nós também atravessamos muitos desertos na nossa vida. E a Quaresma é esse tempo em que nós fazemos memória disso. Por isso a Quaresma é um tempo oportuno, um tempo favorável, é o tempo que nós devemos aproveitar para conversão. Tudo que nós fazemos na Quaresma tem um único objetivo: a conversão. Foi isso que vimos na quarta-feira de cinzas, quando a liturgia, sobretudo o evangelho daquele dia, falava dos 3 aspectos fundamentais para um processo de conversão quaresmal: o jejum, a esmola e a oração. O jejum como uma forma de penitência. Quando fazemos jejum, quando optamos por fazer jejum ou abstinência, é para nós sentirmos aquela falta em nós e lembrar: eu estou fazendo isso para minha conversão. Se não for assim, não tem sentido o jejum e nenhuma forma de penitência. Quem escolher fazer penitência nessa Quaresma, e deve ser feita em algum momento, deve ser com esse objetivo. Se você fizer penitência e chegar lá no final da Quaresma, não mudou nada na sua vida, você perdeu tempo, sofreu à toa, não transformou nada na sua vida. Que pobreza! Isso não tem sentido. A mesma coisa com a esmola ou caridade. Dizia lá na quarta-feira de cinzas: é tempo de solidariedade, de estender a mão, de ajudar as pessoas, diminuir sofrimentos. Mas não podemos fazer isso fazendo propaganda das coisas. E dizia também, com relação à oração: reze de uma forma que toque o coração de Deus. Não reze para as pessoas apenas presenciarem que você está rezando, mas entre no seu quarto, fecha a sua porta lá, você e Deus, sem máscaras literais e figuradas. Você pode se abrir diante de Deus, ninguém está vendo, só Deus. O lugar que nós somos mais sinceros são quando nós estamos longe dos olhares de outros. Por isso a oração tem um valor muito grande, a oração que ninguém vê. Tudo isso a gente faz para conversão. Então lá naquele primeiro dia, nos era trazido esses elementos para nós entrarmos nesse deserto quaresmal com esse espírito de mudança de vida e de conversão. E tudo o que acontece na Quaresma, todos os elementos da Quaresma, é para nossa conversão, para chegarmos lá à Páscoa do Senhor com o coração purificado, para podermos com Ele ressuscitar. É esse o sentido da Quaresma. E hoje, nesse primeiro domingo, então, nós vemos a figura do deserto em destaque, para nós olharmos os desertos da nossa vida e as nossas tentações. Quais são minhas tentações? Pense nisso. Em que você é mais tentado? Não pense que tentação ela aparece na nossa vida como uma coisa feia. O diabo também não. Se o diabo fosse feio como pintam as histórias, ninguém caía na tentação dele. O diabo tem uma bela aparência. O diabo se veste bem. O diabo é atraente, é sedutor. É por isso que as pessoas caem nele. Há uns anos atrás teve um filme que fez muito sucesso, que tinha como título O Diabo Veste Prada. Ou seja, o diabo se veste muito bem, se veste de uma forma que ninguém diz que é o diabo. E ele seduz por isso. E as propostas dele são mais sedutoras ainda. É por isso que caímos nas tentações. Jesus lá no deserto, 40 dias de jejum, teve fome. E quando ele estava no ponto mais alto da sua fome, quase não resistindo mais, aparece o diabo com uma proposta tentadora. Se você é filho de Deus, você tem poder de transformar pedra em pão. Já imaginou?
seria o momento dele cair na tentação se ele não estivesse repleto da presença do Espírito Santo. E ele então vai responder para o diabo: nem só de pão vive o homem. Que resposta nós damos às tentações quando elas aparecem na nossa vida? Às vezes nós temos a tentação na nossa mão, num aparelhinho de celular, aonde a gente olha ali e nós estamos tentados a adentrar caminhos que não levam aos caminhos de Deus. Hoje, com a facilidade da internet, nós podemos cair nos mais profundos abismos das tentações, porque estamos enfraquecidos. E o diabo não desiste. Se você resistir a uma tentação, ele vai perceber qual é a sua fraqueza, a outra fraqueza, e ele vai tentar naquilo. A outra tentação de Jesus é aquela que a maioria das pessoas cai. A tentação do poder, de ter dinheiro, de ter bens, sobretudo com facilidades. Quando alguém promete dinheiro com facilidade, bens com facilidades, produtos que são caros, com preços muito acessíveis, desconfie. É golpe, é armadilha, é tentação do diabo. Ele chega para Jesus e vai dizer, leva ele num lugar bem alto, mostra todos os reinos do mundo e diz: olha aqui, tudo isso pode ser seu, porque isso é meu, e eu dou para quem eu quiser. Se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, tudo isso vai ser teu. Quem é que resistiria a uma proposta dessa, de ter tantas coisas boas e adorar aquele que lhe deu? Quantas pessoas caem nessas tentações? Quantas pessoas vão para os mais profundos abismos porque se venderam por muito menos, por muito pouco? Os golpes estão aí de todas as formas. Tem um golpe muito antigo e que ainda muita gente cai nele, que é o golpe do bilhete premiado. Vocês já ouviram falar disso? É muito antigo, tem mais de 50 anos esse golpe. Desde quando surgiu as loterias, existem os golpistas, e até hoje faz muitas vítimas. As pessoas caem porque ali vem alguém com uma lábia, o tentador chega com uma proposta de dinheiro fácil e a pessoa cai nesse golpe. Por mais que seja tão explícito, imagine outros que são menos explícitos que esse. Nós somos muito vulneráveis às tentações, sobretudo tentação de dinheiro, de poder, de glória, de fama. Jesus não cai nessa tentação. E ele vai responder para o diabo, quando o diabo pede para adorá-lo, se ele aceitasse, ele diz: adorarás somente a Deus. Não adore o dinheiro, não adore o poder. Quem coloca o dinheiro, o poder acima de Deus ou em primeiro lugar na sua vida, está mostrando que adora mais o dinheiro do que a Deus. E há uma outra passagem bíblica que diz: não podemos servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Se você servir ao dinheiro, você não vai poder servir a Deus. São dois elementos incompatíveis. Mas o diabo não desiste, agora vai tentar num outro aspecto, aquele que a gente menos espera, o da religião, o poder religioso. O diabo conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, as respostas de Jesus eram todas fundamentadas, a Escritura diz. E o diabo pega a Escritura, pega o Salmo 90, 91, que nós ouvimos hoje, conhecia o Salmo, recitava belíssimamente o Salmo. Tem muito diabo com a Bíblia embaixo do braço, convencendo as pessoas a caírem na tentação religiosa. Tem muito diabo vestindo roupas clericais, tem muito diabo vestindo opas de ministro da Eucaristia, tem muito diabo sentado nos bancos das igrejas, pessoas diabólicas, e que estão esperando a oportunidade para dar o golpe. E aí ele se veste dessa forma, leva Jesus
para o centro do poder religioso, o templo de Jerusalém, coloca Jesus lá no topo do templo de Jerusalém e diz para ele: você não é filho de Deus? Você não acredita em Deus? Então se jogue daqui para baixo. Está escrito na Escritura que Deus vai enviar seus anjos para te proteger, para te carregar nos braços, não vai te acontecer mal algum. É o que diz o salmo que nós recitamos hoje. Veja como o diabo conhece bem as Escrituras. Veja como ele aparece na nossa vida. Se nós não tivermos discernimento religioso, caímos na tentação. Jesus vai responder para ele: mas a Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes nós confundimos confiança em Deus com tentação em Deus. Tentar Deus é nós colocarmos Deus à prova, cometermos coisas absurdas e dizer: se não for da vontade de Deus, Ele vai me livrar disso. Tome cuidado para não confundir fé com tentação a Deus. É o que alerta essa última tentação, que é uma das mais subliminares que nós encontramos, a mais difícil de identificar. E ele então faz essa estratégia. Jesus não cai nessa tentação, mas ele deixa aqui para nós todos esses alertas no início da quaresma, para nós percebermos quais são as nossas. Cada um tem a sua tentação ou as suas tentações. Agora é tempo de nós pensarmos sobre isso. Por isso que a segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Romanos também faz um alerta para nós. A palavra de Deus está perto de nós, diz São Paulo aos Romanos. Nós acabamos de proferi-la. Eu estou agora comentando essas palavras. Se ela estiver perto de nós de fato, dentro do nosso coração, não só na nossa boca, nós vamos ter a resistência necessária para não cairmos em tentação. Toda vez que nós rezamos o Pai Nosso, tem uma frase lá que a gente repete todo momento: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente encerra a oração do Pai Nosso pedindo a Deus todos os dias que não nos deixe cair em tentação, que nos livre do mal. Mas às vezes recitamos isso tão mecanicamente que a gente não se dá conta de que todos os dias somos tentados. Todos os dias temos muitos males travestidos de bem na nossa frente, e se nós não soubermos discerni-lo entre o bem e o mal, nós caímos na tentação. E a primeira leitura, para encerrar, do livro do Deuteronômio, o livro das leis, faz uma memória de um povo que agradece a Deus por ter vencido as tentações. O texto mostra Moisés pedindo ao povo que agradeça a Deus, ofereça a Deus os frutos, os primeiros frutos colhidos na terra prometida, aquela terra que eles sonharam tanto. Saíram da escravidão do Egito, atravessaram 40 anos de deserto, no meio de tantas tentações, fraquezas, desejo de voltar para o Egito, na escravidão. Brigaram tantas vezes com Deus, quando Deus foi enérgico com eles, porque estavam caindo em tentação. Às vezes a gente também briga com Deus, quando Deus dá um puxão de orelha em nós. Mas eles conseguiram chegar à terra prometida. E lá, na terra que corria leite e mel, no sentido, um lugar de Deus, eles colhiam os primeiros frutos, e agora vão agradecer a Deus, oferecendo a Deus os primeiros frutos da terra, como forma de agradecimento por ter vencido a tentação. Cada vez que você se desviar de uma tentação, agradeça a Deus. Foi Ele que te livrou, foi Ele que te fortaleceu. Por isso, sempre lembre disso. Ao não cair numa tentação, não esqueça de agradecer a Deus por ter te fortalecido, por ter te alertado. Às vezes a gente só vai se dar conta depois que passou. Isso foi um livramento.
Eu queria tanto tal coisa, fiz tanto esforço para aquilo e não consegui. Aí olhando de longe você fala, graças a Deus que aquilo não deu certo, porque era uma enrascada. Na hora às vezes nós não entendemos, às vezes até relacionamentos, eu vejo pessoas sofrendo tanto porque terminou um relacionamento, e eu costumo dizer para ela, veja por outro lado, pode ser um livramento de Deus na sua vida. Agora você não enxerga porque está cegado pela tentação, mas pode mais para frente você vai ver, olha, obrigado Senhor por ter me livrado dessa pessoa, dessa situação, porque se isso não tivesse acontecido, teria a minha vida ido para um lugar terrível. Quando algo não dá certo na sua vida, veja por esse lado, pode ser Deus te livrando de alguma tentação, de alguma coisa que não é boa, mas que você não enxerga dessa forma, acha que aquilo é bom. Pensemos nisso durante esta semana e vamos seguir nossa caminhada quaresmal num processo intenso de conversão.